Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia, programa no qual eu faço uma análise tanto do mini índice quanto do mini dólar dos pontos operacionais que a gente teve de oportunidades através da lupa do método Renko Mais. Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, vamos ver esse dia lateral do dia 18/7/2023. E antes de mais nada, peço para que você deixe o like aí no vídeo, para que você ajude a fortalecer o canal e que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sino das notificações. Agora, vamos lá para o gráfico. Estamos então aqui no gráfico e vamos começar as nossas análises. Hoje vamos começar pelo mini índice futuro. Antes de abrir aqui as operações, traçarmos o FIBO, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no 15 minutos. Um momentinho, deixa eu fazer uma coisa antes. Beleza, agora sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no 15 minutos antes. Na movimentação do dia de hoje. Hoje, a abertura do dia aqui. Então, um dia que ele andou lateralmente. Ele foi, voltou, foi, tentando voltar, né? Então, assim, ele caminhou lateral. O preço ontem, ele falhou. A gente tem aqui mais amplamente aqui, ó, perna 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem numa movimentação ABC, bem profunda, né? Ou até pode ser que a ABC seja mais profunda. Então a gente ainda não tem essa totalidade. Porém, o que pode estar acontecendo? Isso aqui é perna 1, perna 2 e a gente está indo para uma 3 para uma continuidade dessa movimentação em fractal sobre 3. É a questão, né, do pensamento da Dow, perna de tendência, perna de correção, e o fractal que Elliott reconheceu dentro de Dow, né? Ele foi enxergando. Então pode estar acontecendo isso, como o ABC pode ter sido feito aqui, e aqui é uma retomada do amarelo, né? Na verdade, perdão, é uma retomada do amarelo. Então vamos lá, né? Vamos começar essas análises que a gente tem aí para o dia de hoje, né? Então, visto isso, o que aconteceu no dia, na pré-leitura do dia, né? Que a gente poderia sim ter um dia lateral. A gente até teve um dia que a gente pode dizer que se, né, entre o fechamento de ontem e o início do dia de hoje, a gente teve algo em triângulo, né? Um triângulo em expansão. Então, o triângulo em expansão, né? E esse triângulo foi dando possibilidades. Então, aqui vem, na verdade. Então, triângulo em expansão não vai ficar bonitinho mesmo, não é essa a ideia. A ideia é que quando falha topos a gente vender, quando falha suportes, fundos, a gente comprar. Então vamos começar nossas análises aí das operações do dia de hoje. Lateralidade colocada. O FIBO hoje, a gente tinha esse FIBO aqui do final do dia de ontem, colocado aqui para nós. Então, antes mesmo, né, na hora da abertura, abriu na continuidade, esse FIBO já pode ter sido traçado. Opa, tirar ele ali por 15 minutos. Esse FIBO já poderia ter sido traçado logo no início do dia. Você já teria o FIBO aí desde o início. E assim, interessante que eu não opero muito a abertura do mercado, né? Esses momentos antes das 10, principalmente no mini índice, como vocês já sabem. Perdão. Porém aqui, ó, nós tivemos uma boa operação, né? Uma operação muito interessante de ser feita, porque você está pegando a volta de uma barra de 15 minutos, né? O que aconteceu aqui? Por que eu falo que você pegou a volta? Porque é o seguinte, onde você está aí entrada, olha só que interessante, né? Essa é a queda, ó, da sua entrada. Então, olha onde é que você vendeu. Você vendeu no meio da barra ali. A barra estava virando um martelo invertido, por assim dizer, né? Ele teria um conceito de martelo invertido aqui no contexto da barra em si, né? Não essa barra forte de venda com grande sombra superior, né? Então o que aconteceu? O preço ele subiu, né? O preço ele abriu
foi fazer a máxima. Né? Então ele fez a máxima aqui. E aí ele voltou e caiu. E aí a gente conseguiu, então, né, quem estava operando aí do método conseguiu pegar essa operação aqui muito boa, porque é uma falha de rompimento de 2 boxes em correção de 2 boxes. É bem interessante. E segunda entrada, né? Então tem bastante peso. O preço, querendo ou não, ele estava vindo, né, da região do 100. Então o alvo era a região do 48 mesmo. Tínhamos um bom alvo aí, eu acho que total da operação 300 pontos, 310 pontos aí. Então uma boa operação logo no início do dia. Então, perdão, antes das 10 da manhã aí você conseguiria estar com a meta no bolso, podendo fechar já o gráfico e fazer qualquer outra coisa, né? Eu sempre falo, né, para as pessoas começarem sem ganância no mercado, faz 250, faz 300 pontos a princípio por dia, tá muito bom, vai gerar um bom resultado no final. E depois, conforme for ganhando maturidade, for ganhando crescimento, aí sim começa a operar com uma mão maior também, né? Tenta buscar mais pontos, faz mais operações no dia, né? Não faz um excesso de operações, pelo contrário, opera com tranquilidade. Depois a gente teve aqui, logo na abertura do mercado à vista, aqui às 10h10 da manhã, 10h13, aqui, né? Na região das 10h15, 10h10, 10h15, essa entrada aqui nessa correção de 3 boxes. Difícil de pegar, box fantasma, né? Momento de volatilidade quando há esses box fantasma, mas teve essa entrada. Porém, essa entrada aqui, para muito aluno, né, o que acontece? Para muito operador no método, mas o que aconteceu nessa entrada? Ela foi a 1, 2, 3, 4, contando com a entrada. Ele até voltou, beleza, não tinha ainda tirado o stop do zero de cima. Mas quando ele fez isso aqui, quando ele faz isso, essa movimentaçãozinha aqui, ó, nós do método Renko Mais, a gente foi stop pro zero. Então essa volta aqui, quando o preço faz essa volta, opa, tirou a gente no zero, bem provável, e tirou a gente no zero. Porém, é aquilo, né? Se você tomou stop no zero, a sua mente ainda tem foco suficiente para, por exemplo, reentrar aqui e fazer essa reentrada e pegar essa sombra aqui. Essa sombra deve ter dado aí uns 250 pontos. 270, chegou a 290, então 250 pontos está aqui. A gente pegou 250 pontos, é o que eu acho que daria para fazer. O alvo correto era o 23, né? O alvo correto era o 23. Porém, essas falhas aqui, elas nos tirariam um pouco o ímpeto de ir de primeira para cá. Ter alguma espécie de falha aí, aqui por baixo ela ir. E foi o que, né, acabou acontecendo. Ele deu essa entrada aqui para nós. Novamente, depois uma falha de rompimento de 3 blocos já por baixo, com o alvo aqui. Aí é aquela ideia, né? Ele tinha aí 300 pontos de alvo, então era correto ter vendido aqui? Não estava errado. Não estava errado vender aí. Em questão que já estávamos bem baixo, né, na movimentação, e já tínhamos tido falhas, né, já tínhamos tido falhas sequenciais até. E é claro também, se fez entrada, é 1, 2, 3, 4 boxes. Então esse quarto box aqui já permitiu o que? Tirou o stop daqui, pôs o zero. Aqui é a mesma coisa, né? Ele tinha feito a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se quisesse ter tirado o stop daqui e colocado no zero, aqui bem provável poderia também ter saído no zero. Então teria saído ainda antes do que aqui. Essa é uma dica que eu dou para vocês aí. Então, continuando, aí deu essa compra muito boa mesmo. A gente teve bastante volatilidade nessa barra de 15 minutos, né? Nesse momento aqui teve muita volatilidade, porém esse movimento climático deu oportunidade sim de operar essa compra aqui. Eu estava operando no momento, ela foi simples de se fazer, a hora que caracterizou toda essa movimentação aqui vindo de fundo, né? Ela até que foi simples de fazer.
pela ideia do W e do M. Né? Então, W, esse é o que a gente chama aqui no método, né, de W manco. Vem lá do pessoal da 2MV. Antigamente tinha professores lá que chamavam de M manco e W manco. E eu uso também essa expressão, porque um W manco, o que é um W manco? É um W com fundo mais alto. Então, se não houve um rompimento de fundo, o interesse nesses suportes aqui, nessas resistências, perdão, do vendedor é menor. Vai buscar sempre a resistência maior. Então, pode ter muito espaço para mim conquistar e né, a minha pontuação. E essa operação aqui, ela teve uma pontuação muito alta, acho que foi a pontuação do dia aí, né? São 590 pontos total de alvo e na pernada ainda 550. Então, assim, uma excelente operação mesmo, muito boa, né? Olha lá onde a gente já pegou a volta, né? Do candle, né? Então, foi um candle que mexeu bastante, né? Mexeu muito, muito mesmo. Aí ele foi até o 111, ele ainda deu essa comprinha aqui, ó, essa correção de 2 boxes. Aqui eu já achei alto demais para comprar. Aí aqui já estava complicado, estava complexo comprar aqui, muito alto, ó. Mesmo assim ainda deu 225 pontos, o alvo era o 111 mesmo, né, que é a falha do rompimento, que é o violino, né, que é ali o violino. E aí depois teve aqui correção de né, a falha de rompimento de 2 boxes. Essa falha de rompimento de 2 boxes, para quem já tem uma boa estatística do método Renko Mais, isso aqui é clássico do método. É um Mzinho manco que a gente tem no topo. Então isso aqui é bem clássico do método, essa entrada aqui, muito boa de se fazer. É contra-tendência? É o contra-tendência do momento vigente, sim, o contra-tendência do momento vigente, né? Mas a questão é que o preço, ele bateu no fundo, subiu, ele está no topo. Então, se ele falhou um rompimento de fundo anterior, a probabilidade aqui também pode ser grande de dar uma primeira segurada antes de confirmar esse rompimento. Então, a ideia é, posso tentar vender? Pode. É claro que por conta e risco. E também, assim, tem que ter estatística. Se você não tem uma boa estatística, não adianta você operar. Agora, se você tem uma boa estatística, aqui, boa operação, 300 a 370 pontos aí, total na perna. E teve um double bull aqui, double bull na tendência, é uma beleza, né? Na lateralidade é complicado, bem complicado. Então, assim, é um padrão que você precisa de maturidade para poder usá-lo quando tá essa movimentação do preço. Porém, se a gente olhar aqui, ele fez certinho a dinâmica, né, do FIBO. Ele bateu no 111, voltou no 7,5. Então, qual que é a máxima dele? É tentar vir aqui no 2,7 pelo menos. Ou falhar no 111, né? Então, para quem comprou aqui, não está errado no todo, porque é um sinal de compra. Né? E deu uma boa pontuação aí, 350 pontos. A questão é que tem que ter uma boa estatística e já tem que ter uma maturidade dentro do método bem maior, né? Não é uma compra para iniciante estar fazendo. Aí o preço aqui ele deu uma valsa, né? Ele deu uma valsada natural. Depois de um movimento climático desse aqui, é natural o preço dar uma travada, olha só. E aí eu posso pegar então aqui, desenhar aqui essa travada, ó, é a valsa até sair dela. Até sair dela ainda tem a valsa. A gente teve, né? Acho que duas boas oportunidades de venda aqui. Essa primeira aqui, essa falha de rompimento, era um bull que se tornou uma falha de rompimento de 2 boxes. Né? Então, assim, dentro dessa lateralidade aí, esse bull agora aqui, esse bull aqui, ele caracterizou, né, para falar, opa, peraí, melhor vender do que comprar. Né? Ele não desenvolveu até o fundo da movimentação, da onde ele saiu, deu 400 pontos, mas ele não desenvolveu, ele voltou. Talvez o operador do método tenha se estopado no zero. A questão é que ele deu a reentrada aqui e deu 310 pontos total de perna, mas a entrada boa mesmo. Aí foi no filé com fritas do FIBO, né? Quando você pega essa entrada aqui em cima, olha aí, ó, que beleza. A gente teve barra de sinal, pegamos uma barra de entrada, 15 minutos
ou seja, deu para vir até aqui embaixo, tranquilamente vendido. Essa já é uma entrada aí já para o início da tarde, né? Mas olha aí, que beleza, ó. São 750 pontos só entre a dinâmica, só na dinâmica, 7,5 a 23, né? E ele total de perna 1020. Então, dentro dessa lateralidade toda, dentro dessa bagunça que foi o gráfico, né, o método Renko Mais, você tem sim grande oportunidade de operar com tranquilidade essa lateralidade e conseguir, né, fazer capital. Depois ainda tivemos, né, essa entrada aqui às 3h41. Eu acho que assim, essa movimentação aqui é complicado de falar, porque teve caixa Pandora, né? Então você sair de uma caixa Pandora com um bull não é fácil você pegar isso aqui. Eu não aprovaria uma operação dessa, porque não é uma operação que tem um bom risco-retorno. Tá? É muito arriscado você operar um negócio desse aqui. Eu gosto de operar coisas e ensinar as pessoas a operar com simplicidade para pegar. Hoje, né? Hoje a gente teve a aparição aqui no meio da tarde de algo que não apareceu há muito tempo no gráfico. Um Shazam. Olha só que interessante, né? Quanto tempo que não via um Shazam? O Shazam estava escasso no gráfico. Eu até estava falando ontem com o pessoal que estava fazendo a mentoria comigo na primeira aula da mentoria, que é um padrão que estava escasso, e olha aí, ó, hoje ele apareceu o Shazam. Então ele deu essa venda aqui para nós. Essa vendinha aqui foi muito interessante também. Aí já no período da tarde, então assim, para quem tava, né, quem não pode operar durante a manhã, dá para ganhar dinheiro à tarde? Dá para ganhar dinheiro. Tem que ser mais paciente, demora mais as movimentações. Mas tá aí, ó, 300 pontos. Depois, olha só que a gente ainda teve uma entrada aqui às 4h44, já não é um bom horário para operar. Já, para o CPF já não é muito bom operar aqui. Mas a gente teve essa entrada aqui até às 5h30, deu 428 pontos. Na caidinha rápida aqui dos 22 minutos da tarde aí, né, deu 230. Ainda tivemos aqui, não tinha percebido, essa falha de rompimento de 3 boxes, isso que sugeria um teste de topo, onde até daria para ter feito 250 pontos. Então, olha quantas entradas a gente conseguiu analisar, né, dentro do método Renko Mais aqui, possíveis, dentro desse dia lateral, desse range lateral, complicado, né, para muitos operar, mas que para o operador do método Renko Mais não é tão complicado, porque como a gente opera baseado em preço e price action, então a gente sempre está esperando que o preço possa vir a tomar a mudar uma direção ou confirmar algo que a gente já está esperando. Então, se o preço ele não faz aquilo que a gente está esperando da compra, por exemplo, ele começa a inverter para venda, a gente já muda a nossa cabeça para poder entrar vendedor no mercado, sim, porque a gente tem que fazer essa estalo rápido, essa mudança rápida de atitude para poder pegar as grandes oportunidades, senão vai ser complicado, né? Aí vai trabalhar enviesado sempre e nem sempre vai conseguir, então tá operando no mercado, vai ter que operar no mercado com maior rigidez, vai ter que esperar só os momentos de tendência para operar, e a gente sabe que os momentos de tendência no mercado são apenas 20% do dia, por exemplo. Então se a gente for pensar, ó, aqui andou em tendência entre a 1 da tarde e as 2 da tarde. Esse foi o momento que o mercado andou em tendência no dia de hoje. Depois, se a gente for analisar, né, e talvez aqui, né, das 10h28 até umas 10h55 ele andou em tendência. Então, entre 9 horas aí que a gente tem de negociação no dia aí do mini índice futuro, 8 horas, 9 horas, 8 horas, né? Tivemos aí 2 horas apenas, né, de movimentação em tendência, ou seja, 20%. Beleza? Esse aqui, mini índice. Agora vamos ver as análises do mini dólar. Estamos aqui então agora no gráfico do dólar, 15 minutos, já está aberto aqui para olhar o diário. O dólar hoje judiou na lateralidade, né? O dólar hoje, para quem opera o dólar, judiou, né? Judiou bastante. Talvez aqui no início do dia aqui, a gente até tenha tido, acho que alguma oportunidade a partir das 9h30 aqui, que entrou essa volatilidade, mas depois, né, o final do dia, então, principalmente aqui, a partir das 2 horas da tarde aqui, o negócio
né? E esse período aqui das 11h45 também a 1h30 foi bem complicado. Então assim, range totalmente lateral, mas vocês vão ver que ainda dentro do método Rikumar a gente teve sim oportunidades de extrair algum tipo de capital. Ontem o dólar também judiou, né? Ele subiu, desceu. Isso aqui é a movimentação do dia de ontem do dólar, né? Perdão, bem complicado, né? O dólar fez isso aqui, ó. Fechou? Aqui assim. Isso aí. Foi complexo, né? Bem complexo. Então, o dólar é um tipo de ativo assim, que tem que ter um cuidado maior para operar. Eu digo assim, não é para iniciante o dólar. Você já tem que ter um certo conhecimento aí do gráfico. Então, o que aconteceu? Onde que a gente teve esse FIBO aqui? Logo na abertura aqui, ó, do dia, aqui, a 9h30 aqui mais ou menos, a gente teve essa confirmação desse FIBO. Ou como o preço ele abriu na continuidade, você poderia já ter traçado esse FIBO anterior aqui, ó. Você teria, bem na verdade, aí para trabalhar dois FIBO, esse mais longo e esse primeiro que às 9h07 aí surgiu aqui para estar trabalhando, né? Ficou um FIBO bem longo, ficou. Posso tentar ajustar aqui com esse fundinho, com esse outro topinho, poderia. FIBO é democrático, mas ele serve muito também para a gente ler a questão de regiões, entender regiões e não apenas ficar operando ele na questão de dinâmica. Então o FIBO ele serve para muita coisa mesmo. Aqui, beleza. Então vamos lá. Pronto. Vamos analisar então. Então por que eu falo de regiões? Né? Porque assim, aqui, né, às 9h30 da manhã, na abertura das 9h30, até teve essa operação aqui, né? Essa falha de rompimento de 2 boxes, falhando romper aqui, né, esse outro topinho anterior. Ele tá ali, ó, deu 10 pontos aí, 10 pontos e meio mais ou menos da entrada, então você conseguiria extrair os 10 pontos que a gente busca em média aqui na metodologia. Só que a confirmação do FIBO ainda não tinha sido feita, então a probabilidade de você estar com esse 7,6 colocado aqui é quase que inexistente. Então, difícil de fazer. Você pode ter vendido, talvez, né, sem o FIBO ainda colocado, e colocado o alvo de 8 pontos, aí pegar um scalp, né, fazer aquela pontuação de você ganhar uma gordura no dia. Isso também é muito importante. Quando você consegue ganhar uma gordurinha no mercado, isso é ótimo, ótimo mesmo. E aí, vamos lá. Hoje, o dólar, na verdade, a gente trabalhou mais entre níveis do que dinâmica. Porque no entre níveis, por ter um FIBO longo, ele já dava o nosso operacional. Então, olha só que interessante, né? O preço ele veio aqui, ele subiu aqui em cima, ó. Essa primeira movimentação, essa já às 9h40 da manhã, né? Vai estar aqui, vai estar aqui por cima aqui a movimentação do preço. Olha só que interessante. O que é isso aqui? Isso aqui é uma correção de 4 boxes. Mas por que uma correção de 4 boxes? Ele está rompendo topos anteriores. Porque eu tenho que olhar o macro. E olha só que interessante. Ele se torna a correção de 4 boxes, né? Esse Tzinho que ele vai ser formado depois. Hoje 13 boxes aqui, ó. Então quando foi aqui, ó, nesse 13º box aqui, é que apareceu esse T. Porém foi a hora, né, que ele disse já com todas as letras pivô. Olha só, pivô. Então eu tenho o quê? 50% de correção da perna. Olha que interessante, né? Então sair comprador daí? Jamais. Jamais. E vendedor? Com certeza. Teve 2 vendas ainda aqui. Mais interessante que na mesma posição você teve 2 vendas. Teve 2 oportunidades de vender. Você teve a oportunidade de vender o 4 box, a correção de 4 box, e você teve a oportunidade de vender o bear. Você pode ter entrado em qualquer uma dessas situações aqui do mercado. Vai dar mais ou menos aí 2 pontos de diferença da entrada. Da primeira entrada até o final da perna, 19 pontos e meio. Então nossos 10, 12 pontos está aqui, ó. O alvo dos 12 pontos, ó, tá aqui assim. Então, perfeito. Perfeito o alvo dos 12 pontos. Né? Isso vindo lá da primeira entrada, né, do correção de 4 boxes. A entrada do bear de ignição aqui da perna até o final deu 17,5.
e 10 pontos de alvo possível na movimentação. Então, aqui você já conseguiria ter feito a meta do dia também antes das 10 horas da manhã. Então, os dois ativos, para quem opera o método Rico Mais, os dois ativos deu a oportunidade para nós de fazermos, né, o nosso dinheiro do dia, nossa meta do dia, antes das 10 da manhã. No dia de hoje, um dia lateral bem complexo. Depois a gente teve essa entrada aqui, ó, bem interessante. Aqui é muito complicado de você falar para entrar aqui, tá? Ainda não. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele poderia estar jogando a dinâmica, ele poderia estar do 4-8 vindo aqui. Então, quando ele faz isso aqui, você sair comprar daqui é perigoso. É perigoso aí. Você teria que esperar uma outra entrada, testando esse fundo aqui. Aí sim, seria mais interessante você comprar. Então, a venda aqui seria boa de se pegar. E aqui a vendinha, ó, 10 pontos e meio total de perda, quase 11 pontinhos aí de entrada. Então, deu os 10 pontos também que a gente necessita. Então, teve duas oportunidades de venda. Depois, para vender aqui nessa situação de mercado, tem que ser price action. Aí assim, é um know-how que tem que ter de mercado muito grande, tá? Muito grande. Agora, pegar aqui não. Aqui embaixo, depois da dinâmica, saiu lá do 100, voltou para 4,8, qual que é a tendência? Se ele está falhando, romper topo e voltando para fundo. Se ele tá, a tendência é o quê? Falhar o fundo e tentar, né, ir para o topo novamente. Esse é o movimento da lateralidade. E se o preço ele se move em lateralidade na maioria do tempo, o que a gente tem que fazer então? Deixar de operar rompimento para operar contra o rompimento, operar a lateralidade. E olha só, falha de rompimento de 2 boxes. Essa segunda entrada já. Isso aqui, lindo. Veio depois uma caixa de Pandora? Veio. É complicado? É complicado, não é fácil você operar a caixa de Pandora logo após uma caixa de Pandora, porque a caixa de Pandora é lateralidade complexa de indefinição. É isso que quer dizer a caixa de Pandora. Porém, aqui o que aconteceu? Você está em cima do nível de fibra, então você tem a força do fibra, você já teve a primeira falha de rompimento de 2 boxes, a mínima dela está aqui, e respeitada essa mínima, isso quer dizer que o que? Eu tenho uma espécie de W manco aqui. Eu tenho um Wzinho manco, ó. Uma espéciezinho de W manco. Então, aonde que está o topo desse W? Tá lá, ó. Então, onde é que está o alvo da minha operação? Tá lá. Compra. Vamos ver onde é que foi essa comprinha. Opa, pera aí. Vamos lá. Prontinho. E já foi a compra, ó. Já pro final do dia, já mesmo. A 1h da tarde. Total da perda ficou 42 minutos posicionado, mas fez 15 pontos. E olha só que legal, né? Olha só que interessante. Logo após ela, ou seja, a gente conta a partir do box da entrada, ó, 1, 2, 3, 4. Posso botar stop no 0. Aqui a gente já pode colocar o stop no 0 terceiro. Por quê? Porque ó, primeiro box, continuidade, padrão de continuidade montado, poderia virar falha, porém confirmou a continuidade. Stop, sai daqui, vem para baixo do padrão. Se ele está para baixo do padrão, o que eu posso fazer? Já posso botar no 0, já me proteger. Tá lá. Então aqui, ó, questão de 23 minutos depois você pode colocar seu stop no 0. Demorou a operação? Demorou. Por quê? Porque é o período da tarde. Porque é o dólar. Porque na lateralidade ele anda devagar. A gente tem que entender isso. A gente tem que conhecer o ativo que a gente opera para poder operar sempre com a máxima exatidão que a gente possa ter. Porque a única coisa que a gente pode fazer é regrar a nós mesmos. Regrar o mercado não tem como. Beleza? Esse aqui então foi nosso resumo do dia. Espero que você tenha saído aí no dia de hoje no game. Você tenha conseguido obter o lucro necessário aí nas suas operações. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!